Você entra na cozinha, para em frente à pia e por 3 segundos fica olhando para a torneira sem lembrar o que ia fazer ali. Ou então, está conversando com seu filho e o nome do seu neto, aquela criança que você adora, simplesmente foge da sua mente. Você sente um frio na espinha. Um pensamento rápido e aterrorizante cruza sua cabeça. Será que é o começo do fim? Será que é o Alzheimer? No dia seguinte, para compensar, você caminha 15 minutos a mais na esteira ou resolve 2 palavras cruzadas extras no jornal. Você respira fundo e pensa que está fazendo o máximo para proteger seu cérebro. Que é assim mesmo, que depois dos 60, a mente falha. E não há muito o que fazer além de aceitar e tentar remediar. Pois eu estou aqui, do outro lado desta mesa, olhando nos seus olhos para lhe dizer: você está redondamente enganado. Essa história de que o declínio cognitivo é inevitável, uma taxa que todos devemos pagar ao tempo, é uma das maiores e mais perigosas mentiras que já lhe contaram. E o pior, a medicina que você consome diariamente, aquela das consultas de 10 minutos e da receita que só aumenta o número de comprimidos na sua gaveta, assina embaixo dessa mentira por omissão. Eles não têm tempo para lhe explicar a verdade. Talvez nem tenham interesse. A causa real do esquecimento que te assusta não está escrita no seu DNA. Não é uma sentença irrevogável da idade. A causa real é a monotonia. Monotonia motora e cognitiva. Seu cérebro está morrendo de tédio. Você dirige pelo mesmo caminho há 20 anos. Senta na mesma cadeira para assistir aos mesmos programas. Caminha num passo automático pensando nos problemas. Seu sistema nervoso parou de receber estímulos novos. E a verdade fundamental da neurociência que ninguém te conta no consultório é esta: o cérebro é um tecido vivo. Ele não é um armazém com capacidade fixa. Ou ele cresce e cria novas conexões, ou ele atrofia e morre. Se você o usa com novidade e complexidade, ele se constrói. Se você o deixa no piloto automático por anos, as conexões finas enfraquecem, falham e desaparecem. Exercícios regulares reduzem o risco de demência, sim. Mas há uma atividade específica que corta esse risco em impressionantes 76%. 76%. Não é corrida, não é natação, não é musculação e não é fazer palavras cruzadas. A maioria das pessoas nunca ouviu essa estatística e as que ouviram costumam desdenhar. Dizem: "Ah, isso não é para mim." É um erro fatal. Eu vou lhe explicar exatamente o porquê, descendo da neurociência até a bioquímica profunda. Ao final deste vídeo, você vai entender mais sobre o que acontece dentro do seu cérebro, dentro das suas articulações e na sua coluna, do que a maioria dos clínicos gerais tem tempo ou paciência para lhe explicar em uma vida inteira de consultas. Eu vou te dar o mapa e o destino. Você vai aprender como uma mudança simples, que custa R$ 0 e pode ser feita na sua sala, ativa 6 regiões cerebrais simultaneamente e nutre sua cartilagem como nenhum remédio consegue. Você vai descobrir como transformar seu medo em uma ferramenta concreta de rejuvenescimento cerebral. O sistema quer que você fique doente e dependente de remédios. Eu quero que você assuma o controle. Nos próximos 20 minutos, prepare-se para ver seu corpo e sua mente de uma forma que nunca lhe mostraram antes. O mecanismo da juventude está aí com você. Só precisa saber onde ligar o interruptor. Para entender por que seu cérebro está reagindo dessa forma, precisamos olhar para o que acontece sob o capô, na engenharia biológica do seu sistema nervoso. Em um estado de saúde plena, o cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo conhecido. Imagine uma metrópole vibrante, com bilhões de luzes acesas e trilhas de dados cruzando as avenidas a cada milissegundo. Essa comunicação acontece através das sinapses, as pontes de conexão entre os neurônios. Quando você é jovem, essas pontes são sólidas, numerosas e estão constantemente sendo construídas.
O cérebro tem uma sede insaciável por novidade. Cada vez que você aprende um instrumento, um idioma ou um caminho novo para casa, você está literalmente pavimentando novas estradas nessa metrópole. É o que chamamos de neuroplasticidade, a capacidade física do cérebro de mudar sua própria estrutura em resposta à experiência. Mas aqui entra a nossa analogia central para entender o declínio. Imagine que o seu cérebro é como uma floresta tropical densa e exuberante. Para caminhar por ela, você precisa criar trilhas. Se você usa a mesma trilha todos os dias para ir de um ponto A até o ponto B, essa trilha fica bem marcada, limpa e fácil de seguir. No entanto, se você decide que nunca mais vai explorar o restante da mata, o que acontece? As trilhas que você não usa começam a ser tomadas pelo mato. Primeiro crescem as ervas daninhas, depois os arbustos e, por fim, as árvores retomam o espaço. A trilha desaparece. Na neurociência, chamamos isso de poda sináptica. O cérebro é um órgão extremamente econômico do ponto de vista energético. Se uma conexão não é reforçada por novos estímulos, ele a desativa para economizar energia. O problema é que, após os 50 anos, a velocidade com que a floresta retoma o espaço aumenta drasticamente. Quando você entra no que eu chamo de monotonia motora, aquela rotina onde nada de novo acontece com seu corpo, a metrópole cerebral começa a apagar as luzes. A ciência nos mostra números implacáveis. A partir da 5ª década de vida, o fluxo sanguíneo cerebral pode cair cerca de 5 a 10% por década. O volume do hipocampo, a sede da sua memória de curto prazo e da formação de novas lembranças, diminui cerca de 1 a 2% ao ano em adultos sedentários. Isso não é apenas um número e um papel. É a razão física pela qual você esquece onde deixou a chave ou porque o nome daquele ator famoso não vem à mente de jeito nenhum. A cadeia de eventos é clara. O fator A é a repetição constante de movimentos automáticos. Isso provoca a mudança B, que é a redução da atividade no córtex pré-frontal e nos gânglios da base, as áreas que planejam e executam ações. Essa inatividade leva ao processo C, a diminuição da produção de BDNF, uma proteína que funciona como um adubo para os neurônios, mantendo-os vivos e saudáveis. Sem esse adubo, chegamos ao sintoma D, a perda de reserva cognitiva. É quando você ainda funciona bem no dia a dia, mas qualquer estresse ou cansaço faz sua mente travar. Você está operando com um tanque na reserva. Aqui precisamos desmascarar o mito principal que muitos dos meus colegas ainda repetem. A ideia de que qualquer exercício é bom para o cérebro. Não é verdade. O exercício físico aeróbico convencional, como caminhar na esteira ou pedalar em uma bicicleta ergométrica enquanto olha para o teto da academia, tem um efeito quase nulo no risco de demência a longo prazo. Por quê? Porque seu cérebro está em modo ocioso. Você não precisa pensar para colocar um pé na frente do outro em uma superfície plana. O corpo se move, mas a mente está morta. O que o estudo de Harvard que mencionei descobriu é que o segredo não é o esforço físico isolado, mas a carga cognitiva, o desafio mental de coordenar o corpo em tempo real. É por isso que a dança é uma categoria à parte. Ela não é apenas um exercício, é um bombardeio de sinais positivos para 6 regiões distintas do cérebro simultaneamente. Primeiro, temos os gânglios da base, grupos de neurônios no centro do cérebro que aprendem sequências. Eles são os responsáveis pela sua memória motora. Depois, o cerebelo, aquela estrutura do tamanho de um punho na base do crânio. Ele é o maestro da precisão e do equilíbrio. Se você é desastrado ou tropeça muito, seu cerebelo está destreinado. Na dança, ele trabalha dobrado para garantir que seus movimentos sejam fluidos e não robóticos. Enquanto isso, o seu córtex somatosensorial mapeia onde seus braços e pernas estão no espaço.
O seu córtex auditivo processa o ritmo da música. O sistema límbico processa a emoção e o prazer do movimento. E o córtex pré-frontal toma decisões rápidas sobre o próximo passo. Nenhuma outra atividade humana exige essa sincronia. Nem o xadrez, nem a yoga, nem o seu trabalho de escritório mais complexo. Pense no caso de uma paciente que atendi recentemente, a dona Helena, de 67 anos. Ela se queixava de que a leitura, que antes era seu maior prazer, tinha se tornado difícil porque ela esquecia o início do parágrafo quando chegava no fim. Ela fazia hidroginástica 3 vezes por semana. Fisicamente estava bem, mas o cérebro dela estava dormindo durante as aulas. No momento em que substituímos a piscina por aulas de dança de salão, onde ela precisava aprender passos novos e reagir ao parceiro, a névoa mental começou a dissipar. Em 3 meses, a velocidade de processamento dela nos testes cognitivos subiu 20%. Não foi milagre, foi fisiologia aplicada. Existem 3 fatores cruciais aqui. O primeiro é a novidade. Se você faz sempre o mesmo passo, o benefício para de existir. O cérebro precisa do esforço da aprendizagem. O segundo é a coordenação rítmica. Sincronizar o movimento com um estímulo externo, a música, força os neurônios a dispararem em frequências que protegem contra o envelhecimento. O terceiro é o desafio espacial. Mover-se em várias direções, girar, retroceder. Isso ativa o sistema vestibular no seu ouvido interno, que está intimamente ligado às áreas de memória. E não é só na cabeça que o estrago da inatividade acontece. Olhe para a sua coluna. As vértebras são separadas por discos intervertebrais, que funcionam como amortecedores de impacto. O que quase ninguém te diz é que esses discos não têm vasos sanguíneos. Eles são tecidos famintos, que só conseguem nutrientes através de um processo chamado embebição ou difusão. Imagine uma esponja de cozinha molhada. Se você a deixa parada na pia, ela acaba secando e ficando dura. Mas se você a aperta e solta, ela expele o líquido velho e absorve a água nova. O seu disco é exatamente assim. Quando você dança e faz movimentos de torção, inclinação e ondulação, você está espremendo seus discos, forçando a saída de resíduos metabólicos e permitindo que nutrientes frescos entrem. O sedentarismo mata sua coluna por desidratação. O movimento fluido da dança, especialmente os que envolvem o tronco e a pelve, é o que mantém a sua coluna jovem, elástica e livre de dor. Sem esse movimento, o disco achata, o nervo é comprimido e a dor crônica se instala. É um sistema integrado. O que é bom para o neurônio é vital para o disco intervertebral. Agora, quero que você entenda algo que raramente é dito com clareza dentro de um hospital. Existe uma diferença abismal entre não estar doente e ter saúde plena. O sistema de saúde moderno, infelizmente, foi desenhado para gerenciar a doença, não para cultivar a vitalidade. Se você for ao seu médico de confiança hoje e disser que está esquecendo nomes ou que sente suas costas travadas, ele provavelmente vai lhe aplicar um teste rápido, ver que você ainda está dentro de uma média aceitável para sua faixa etária e dizer: é a idade, tente descansar mais. Ou, na pior das hipóteses, vai lhe entregar uma receita de um anti-inflamatório ou de um indutor de sono. Por que ele faz isso? Não é necessariamente porque ele é um profissional ruim. É porque o sistema não possui um código de faturamento para o que estamos conversando aqui. Não existe um código de seguro ou um procedimento hospitalar para ensinar o paciente a recuperar a neuroplasticidade através do movimento. O sistema lucra quando você compra uma caixa de remédio todo mês por 10 anos, não quando você resolve a sua autonomia em 6 meses com uma mudança de hábito que custa R$0. A medicina de balcão, essa que você consome em consultas de 12 minutos, foca no sintoma, porque o sintoma é o que gera urgência. Se você tem dor no ombro, toma uma injeção de cortisona. A inflamação baixa
o sinal de dor desaparece e você acha que está curado. Mas o mecanismo fisiológico, aquela cápsula articular que está encurtando e endurecendo porque você passa 8 horas por dia sentado, continua lá, piorando a cada hora de imobilidade. O remédio apenas cortou o fio do alarme de incêndio, enquanto a casa continua queimando. Essa abordagem falha porque ignora a causa raiz, a falta de lubrificação e de estímulo neural. Medicamentos para a memória, por exemplo, tentam manipular neurotransmissores de forma artificial, mas eles não conseguem criar novas conexões sinápticas. Eles são como tentar pintar uma parede que está caindo por causa de uma infiltração. Ao longo dos meus 15 anos de prática clínica, percebi que o próprio espectador, sem saber, comete erros que aceleram esse declínio. O primeiro erro típico é o que chamo de protecionismo articular. Você sente uma pontada no joelho ou uma fisgada na lombar e decide que não deve mais se mexer. Você para de girar o tronco, para de se abaixar, para de desafiar o equilíbrio. Esse é o começo do fim. O corpo interpreta a falta de uso como desnecessidade. A cartilagem, que já explicamos que precisa de carga e movimento para se nutrir através do fluido sinovial, começa a desidratar e rachar. Quanto menos você se move por medo da dor, mais a dor se torna crônica por causa da rigidez. É um ciclo vicioso que termina em uma cirurgia de substituição que poderia ter sido evitada. O segundo erro é acreditar que a caminhada matinal é o ápice da prevenção. Não me entenda mal. Caminhar é melhor do que ficar no sofá, mas para o seu cérebro, caminhar em um trajeto conhecido é uma atividade de baixo esforço. É como ler o mesmo livro pela 100ª vez. Não há criação de novas trilhas neurais. O terceiro erro, e talvez o mais insidioso, é a dependência excessiva de suplementos e pílulas de inteligência, como uma blindagem mágica. As pessoas gastam fortunas em cápsulas de ômega 3 ou vitaminas exóticas, mas não gastam 10 minutos desafiando a coordenação motora. O nutriente sem o estímulo funcional é como ter tijolos em um canteiro de obras sem nenhum pedreiro para construir a parede. Precisamos falar sobre o multiplicador de risco etário. Por que depois dos 50 ou 60 anos, esses erros custam tão caro? Na juventude, seu corpo tem uma reserva de erro enorme. A microcirculação é vasta, o colágeno é elástico e a resposta imune é instantânea. Após os 60, ocorre um fenômeno chamado cross-linking, ou ligações cruzadas de colágeno. Suas fibras de tecido conjuntivo começam a grudar umas nas outras, tornando seus tendões e ligamentos mais parecidos com couro seco do que com elásticos vivos. A regeneração celular fica mais lenta e a densidade capilar, os pequenos vasos que levam oxigênio para os cantos mais remotos do seu cérebro, começa a diminuir. Nesse cenário, cada hora de imobilidade pesa o triplo. O acúmulo de tecido cicatricial e a perda de elasticidade arterial significam que o oxigênio demora mais para chegar onde é necessário. É por isso que uma queda aos 70 anos é um evento clínico grave, enquanto aos 20 era apenas um susto. Antes de passarmos para a parte prática, onde vou te ensinar exatamente como reverter esse quadro, eu preciso de um dado clínico seu. Qual é a sua idade hoje? E há quanto tempo você sente que seu corpo ou sua memória entraram nesse modo de piloto automático? Escreva aqui nos comentários. Eu pergunto isso porque as recomendações de intensidade e os marcos de progresso que vamos estabelecer agora mudam se você tem 52 ou 72 anos. Entender a demografia de quem está me ouvindo me permite ser mais preciso na orientação que darei a seguir. Eu li cada comentário do vídeo passado, e isso moldou esta explicação que você está ouvindo agora. O sistema pode não ter um código para o que vou te ensinar, mas a sua biologia tem. O seu sistema nervoso está apenas esperando o sinal correto para ligar os motores da neuroplasticidade novamente.
A boa notícia é que tudo o que descrevi, a desidratação dos discos, a atrofia das sinapses, a rigidez do colágeno, é, em grande parte, reversível, ou, no mínimo, passível de uma interrupção drástica na progressão. E você não vai precisar de uma farmácia de luxo para isso. As ferramentas para essa manutenção de alto nível já estão na sua casa, na sua rotina, esperando apenas pela técnica correta. Agora, eu vou abrir o meu protocolo clínico e mostrar como você vai aplicar essa ciência de 76% de redução de risco na sua vida, começando amanhã de manhã. O princípio fundamental do protocolo que vou lhe entregar é a regeneração estrutural de dentro para fora. Não espere uma lista de suplementos caros ou equipamentos de última geração. A farmácia mais sofisticada do mundo está instalada entre as suas orelhas e dentro da sua medula óssea. Só precisamos dar o estímulo correto para que ela comece a dispensar os remédios naturais. Recuperar um sistema que passou décadas em modo automático exige precisão, não força. Sua rotina de recuperação começa no primeiro minuto após acordar. Antes de tomar café, antes de ligar a televisão, você vai beber 400 mililitros de água morna, por volta de 40 graus Celsius, com uma pitada milimétrica de sal marinho ou sal integral. Isso não é para detox, uma palavra que eu detesto e que não significa nada clinicamente. Isso serve para despertar o reflexo gastrocólico e reidratar os seus discos intervertebrais que passaram a noite em compressão passiva. O sal fornece os eletrólitos, sódio e magnésio, necessários para que a bomba de sódio-potássio das suas células neurais comece a disparar sinais com velocidade máxima. Sem hidratação iônica, logo cedo, seu cérebro começa o dia em marcha lenta. Em seguida, você vai realizar a sua sessão de movimento inteligente. Esqueça a coreografia. O que eu quero de você são 15 minutos de dança livre na sua sala, mas com foco técnico em 3 zonas de descarga. A primeira é o balanço de joelhos. Mantenha os pés afastados na largura dos ombros e nunca, sob hipótese alguma, trave as articulações dos joelhos. Comece um balanço rítmico e suave, como se estivesse testando uma mola. Isso deve durar 60 segundos. Esse movimento simples gera o carregamento mecânico que obriga o revestimento das suas articulações a produzir o fluido sinovial. É a lubrificação que impede que sua cartilagem se comporte como um vidro seco e comece a estalar. A segunda técnica é a onda espinal. Imagine um fio de prumo que desce do topo da sua cabeça até o final do cóccix. Você vai iniciar um movimento ondulatório, começando pelo pescoço, passando pelo meio das costas e terminando na bacia. Deixe a coluna se mover como uma alga marinha sob a água. Faça isso por 3 minutos. Esse movimento é o que chamamos de bombeamento hidráulico de discos. Lembra da esponja que mencionei? É aqui que você expele os resíduos inflamatórios acumulados nos espaços entre as vértebras e permite que o oxigênio fresco penetre no núcleo pulposo do disco. É a prevenção primária mais eficaz contra a hérnia de disco e a estenose de canal que existe na literatura médica. A terceira técnica é a rotação pélvica assimétrica. Você vai girar os quadris em círculos lentos. Note qual lado é mais travado. Se o seu quadril esquerdo não faz o círculo tão bem quanto o direito, você encontrou uma zona de restrição miofacial. Dedique o dobro do tempo para o lado difícil. Não force a dor, apenas converse com a rigidez. Ao fazer isso, você está alongando o músculo iliopsoas, aquele que fica encurtado por horas de cadeira e que puxa sua lombar para o abismo da dor crônica. Mobilizar a pelve libera a tensão do assoalho pélvico e melhora drasticamente a circulação venosa de retorno das suas pernas. O seu plano de 4 semanas é um escalonamento de complexidade neural. Na primeira semana, seu único objetivo é a consistência. 10 minutos por dia, com qualquer música que você goste. O foco é a hidratação
e o balanço de joelhos. O corpo está sendo avisado de que o período de estagnação acabou. Na segunda semana, entra o fator neuroplasticidade. Mude o gênero musical. Se você gosta de samba, dance jazz. Se gosta de música clássica, tente algo com percussão africana ou latina. O seu cérebro precisa do choque da novidade rítmica para começar a disparar dopamina e BDNF. É aqui que as novas sinapses começam a brotar. Na terceira semana, introduza o princípio da suavidade. Tente fazer movimentos extremamente lentos e fluidos, como se estivesse se movendo dentro de um pote de mel. Isso exige um recrutamento maciço do cerebelo e dos músculos estabilizadores profundos da coluna, os multífidos, que a musculação convencional quase nunca alcança. É o treinamento da precisão. Na quarta semana, você consolida. Você vai notar que o movimento que parecia estranho agora é natural. O seu sistema nervoso agora tem uma nova linha de base. O que você deve esperar em termos de resultados? Em 7 dias, a rigidez matinal, aquela sensação de ser um homem de lata ao levantar da cama, diminui sensivelmente. Em 3 semanas, você começará a notar o que chamamos de clareza cognitiva. O tempo de resposta para encontrar palavras ou lembrar onde colocou os objetos diminui. Sua ansiedade basal cai, porque você reduziu o cortisol circulante através do movimento rítmico. Em 3 meses, a mudança é estrutural. A densidade mineral óssea responde ao impacto suave e a sua reserva cognitiva está mais alta. Você não apenas se move melhor, você processa a realidade com mais velocidade. Isso não é um milagre de fim de semana. É o resultado de respeitar a biologia para a qual seu corpo foi projetado ao longo de milhões de anos. O sistema quer que você acredite que a decadência é o único caminho, para que você continue consumindo soluções paliativas. Eu estou lhe dando a autonomia. A capacidade de regeneração do corpo humano, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, é subestimada pela medicina comercial. O segredo não está na próxima droga de $1 bilhão, mas na complexidade do movimento que você decide executar hoje na sua sala de estar. Comece amanhã. O seu cérebro, a sua coluna e o seu futuro vão lhe agradecer por cada minuto de música.